Começa agora pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências que busca fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. E como a nossa busca envolve cultura, que tal hoje conversarmos um pouco sobre as 7 maravilhas do mundo antigo e qual o significado espiritual que podemos tirar dessas maravilhas? Você gosta desse assunto? Está pronto para ele? Então não sai daí porque o Evidências está só começando. Estamos de volta com o programa Evidências, mas eu tenho que dar um presente para você. Sabe qual? O Guia de Estudos Evidências, que foi preparado para você e sua família com muito carinho. Você ainda não tem o seu? Então é fácil. Adquira hoje mesmo pelo biblia.com.br. Ou se quiser, pode ligar para a gente em horário comercial. 0 Operadora 12 21 27 3121 ou ainda apontando a câmera do seu celular aí para o QR Code que aparece na sua tela. Você preenche um pequeno cadastro e em poucos dias a revista estará em sua casa, o Guia de Estudos. Ah, e eu não posso esquecer, é de graça, você não paga nada. É um oferecimento da TV Novo Tempo e dos Anjos da Esperança. As 7 maravilhas do mundo antigo. Essa temática promete. Há algumas décadas, uma organização não governamental chamada The New Seven Wonders promoveu um inusitado concurso global para eleger as 7 novas maravilhas do mundo. A campanha foi lançada originalmente no ano 2000 e um produtor de cinema chamado Bernard Weber selecionou 21 monumentos históricos para fazerem parte da eleição. Eu me lembro ainda que no final da campanha, em julho de 2007, as 7 maravilhas selecionadas foram as seguintes: o Cristo Redentor do Rio de Janeiro, Brasil, as ruínas de Petra, na Jordânia, a cidade inca de Machu Picchu, no Peru, a pirâmide de Chichén Itzá, no México, o Coliseu de Roma, Itália, a Grande Muralha da China e, finalmente, o Taj Mahal, na Índia. A noite do anúncio dos vencedores foi maior do que a entrega do Oscar e o programa foi transmitido para mais de 170 países e os organizadores afirmaram que a audiência girou em torno de 1,6 bilhão de telespectadores em todo o mundo. Já pensou? O ex-astronauta Neil Armstrong e o ex-secretário da ONU na época, Kofi Annan, além da atriz e cantora Jennifer Lopez, e também o primeiro-ministro português José Sócrates, que na época era o presidente em exercício da União Europeia, estiveram presentes na cerimônia da premiação ou do reconhecimento. Eu lembro que foi realmente uma campanha estupenda de marketing, apesar de algumas críticas. É que muitos não ficaram satisfeitos em terem os monumentos do seu próprio país perdido na votação ou ficado de fora da lista. Eles até criticaram também o fato de que o concurso, para ser equilibrado, deveria colocar monumentos concorrentes que estariam mais ou menos afiados cronologicamente, porque enquanto o Cristo Redentor data do século XX, as ruínas de Machu Picchu são do século XV ou XVI e as de Petra são de antes de Cristo. Então isso acabou gerando, na visão de muitos, uma desigualdade. Mas deixando de lado essa discussão, porque o fórum não pertence a esse programa, isso é mais de cunho turístico e promocional, eu gostaria de levar você hoje a conhecer quais foram as 7 maravilhas do mundo antigo e descobrir por que elas são consideradas assim, as 7 grandes maravilhas da humanidade. Segundo alguns estudiosos, tudo começou com a expansão do mundo grego feita pelo exército de Alexandre o Grande. Eu estou falando do 4º século a.C. Alexandre fez com que o poder grego crescesse e desenvolvesse mais plenamente com o apogeu de Roma, porque afinal de contas, Roma dominou o mundo, mas a cultura ainda era grega. Eu estou falando agora do período dos fins da República Romana até a época do Império, que coincidem mais ou menos com o início da era cristã.
Depois de Alexandre o Grande espalhar a civilização grega, que aí já era chamada de civilização helênica pelo mundo, uma imensa porção de terra que vai desde o norte da África até os limites da Índia tornou-se tremendamente helenizada. E foi aí que houve uma grande febre de viagens por toda essa região, empreendidas essas viagens especialmente por estudiosos que desejavam conhecer melhor a cultura de outros povos e aprender com elas. Foram muitos os viajantes que, sedentos de conhecimento, percorriam a Grécia e outros lugares fora da Grécia para conhecer não somente a pátria de Homero e Hesíodo e Sócrates, mas também contemplar monumentos de fora. Ou seja, eles queriam conhecer tanto monumentos gregos, como o Partenon e o Templo de Diana, como outras maravilhas que estariam fora dali. Agora, sendo assim, entre 150 e 120 a.C., mais ou menos, os gregos, no auge do seu humanismo, fizeram uma lista das mais extraordinárias façanhas ou monumentos construídos pela humanidade. Segundo alguns, foi o poeta grego Antípatros de Sidon, que viveu no segundo século a.C., que teria resolvido alistar as mais importantes obras erguidas pela ação humana. Elas então foram definidas como as 7 maravilhas do mundo antigo. E eu imagino que você deva querer saber um pouco mais sobre isso, não é? Ele se refere a essas obras em grego com o nome de ta, hepta, temata, ou as 7 coisas dignas de serem contempladas. Esse fato ocorreu antes da era cristã. Outros estudiosos, no entanto, já atribuem a listagem original a outro escritor que viveu até antes de Antípatros. O nome desse escritor seria Fílon de Bizâncio. Ele é citado nos escritos de Vitrúvio. Ele relacionou 7 monumentos que ele achava os mais importantes e deu o nome a esses movimentos conforme a lista latina do episódio. O que nós temos ali no registro seria isso. Eu vou citar para você o texto. De Septem Orbis Miraculis, ou as 7 obras maravilhosas. Esse fato, se for verdadeiro, teria ocorrido por volta de 300 ou 200 anos antes de Cristo. O fato das maravilhas da engenharia humana serem em número de 7, você deve estar perguntando por que 7 maravilhas, independente do autor, é esse o número que apresenta. Isso talvez diz respeito a uma antiga tradição, preservada até mesmo na Bíblia Sagrada, de que o 7 seria o número da beleza, o número da perfeição. Hoje, portanto, nós chamaríamos esses monumentos de as 7 coisas grandiosas do mundo, ou, para usar o jargão mais popular, as 7 maravilhas do mundo antigo. Até onde se saiba, esta eleição ficou conhecida por 7 monumentos que vou apresentar para você quais seriam. O primeiro deles aparece aqui. Seriam as pirâmides do Egito, construídas para abrigar as tumbas reais de Quéops, Quéfren e Miquerinos. Realmente elas são fabulosas. A primeira delas, que aparece em destaque aqui, foi construída há pelo menos 4.000 anos atrás. É a pirâmide do faraó Quéops. E ela também é chamada de a Grande Pirâmide. Um título justo para uma construção tão majestosa que ocupa 147 metros de altura e foi provavelmente a maior construção feita nos tempos antigos. Essa construção foi superada apenas no final do século XIX, mais precisamente em 1889, com a construção da Torre Eiffel. Antes disso, ninguém tinha construído um monumento tão alto como os egípcios. Agora, o curioso é que se a pirâmide de Gizé fosse realmente a mais antiga das maravilhas do mundo antigo, afinal, na época dos gregos, ela já tinha mais de 2.000 anos que tinha sido construída, esta seria justamente a única construção daquela época que continua intacta, quase intacta, em pé até hoje. Eu digo quase porque o revestimento original se perdeu. A seguir, na lista das maravilhas do mundo, a segunda maravilha da antiguidade, que todos ali reconhecem nos livros de história, são os jardins suspensos da Babilônia. Muitas tentativas artísticas de desenhar como seriam os jardins suspensos já foram feitas. E eu vou mostrar uma delas para você aqui na tela. Esta, por exemplo,
foi produzida pelo cartógrafo e engenheiro francês Alain Mallet e ela foi publicada em 1719. Esta é uma das reconstruções mais apreciadas e, aliás, os Jardins Suspensos da Babilônia também são um dos elementos assim mais desejados pelos arqueólogos, embora nada dele foi encontrado até hoje. O grande problema, como eu falei, é que as pretensas fundações do jardim foram escavadas por Robert Coldway em 1889 e elas foram até interpretadas como sendo o alicerce de um jardim antigo, mas hoje muitos acadêmicos questionam essa interpretação e muitos arqueólogos acreditam que a localização dos jardins suspensos de Nabucodonosor seria noutro lugar ainda desconhecido. Também é questionável o valor exagerado das dimensões da cidade de Babilônia e mesmo das dimensões do jardim que aparecem em escritores antigos, especialmente Heródoto, que ao descrever os muros da cidade, afirmava que eles eram tão grandes que tinham cerca de 90 quilômetros de comprimento e 320 pés de altura, algo em torno de 97,5 metros de altura. Bem, a verdade é que Heródoto não menciona os jardins suspensos na sua obra, eu tenho que colocar isso para você. Mas as pesquisas arqueológicas realizadas na região revelam que os alicerces da cidade não comportariam as dimensões tão grandes que esse historiador antigo apresenta, então tudo seria um exagero. Falando em historiadores antigos, Diodoro Sículos, que foi um historiador grego do primeiro século a.C., ele também declarou que as plataformas nas quais os jardins suspensos da Babilônia estavam assentados seriam umas lajes enormes de pedra cobertas com capas de cana e asfalto e azulejo. Então, em cima de tudo isto, havia ainda uma cobertura com folhas de chumbo, evitando assim que a água da terra pudesse desgastar a base, e acima de tudo isso estaria o jardim da Babilônia. Ou melhor, os jardins suspensos da Babilônia. Agora, tudo isso também foi posto como sendo uma lenda ou caiu por terra diante da profundidade necessária, suficiente para o crescimento das árvores que supostamente estariam plantadas naquele jardim. O fato é que quem visse aquele jardim original, mesmo que hoje nós não saibamos detalhes de como ele seria, ficava assim, estupefato diante de tamanha grandeza. Diodoros também fala que os jardins da Babilônia tinham aproximadamente, segundo os cálculos dele, 121 metros de largura por 121 metros de comprimento e mais 24,3 metros de altura. Bem, mais uma vez, quanto a essas medidas, é difícil averiguar se são um exagero, como foram exagerados os números dados por Heródoto, ou se corresponderiam a uma realidade, mas de qualquer maneira, nós não temos acesso a como seria esse jardim. Só sabemos que era algo realmente maravilhoso. A terceira grande obra da humanidade teria sido uma estátua de ouro e marfim, supostamente de 12 metros, construída em Olímpia para abrigar a imagem de Zeus, o patrono dos Jogos Olímpicos. Vou mostrar para você aqui no telão uma reconstrução gráfica de como seria essa estátua de Zeus Olímpicos. Esta realmente era uma das maravilhas do mundo antigo. Dizem que a ideia é que ela teria uma dimensão altíssima e ela teria sido erguida por volta do 5º século a.C. Posteriormente, essa estátua teria sido transferida para Constantinopla, onde acabou sendo destruída por um incêndio no 5º século depois de Cristo, e hoje nada sobrou dela para contar a história. Temos também um outro monumento religioso que chama a atenção de todos os historiadores do passado e apareceu na lista das 7 maravilhas do mundo antigo. Eu estou falando do Templo de Ártemis, em Éfeso. Vou mostrar aqui no telão como ele provavelmente seria. Maravilhoso, majestoso. Esse templo teria sido construído na cidade de Éfeso por volta de 550 a.C. Era um santuário que visava homenagear a deusa grega da caça, da proteção aos animais, e esse foi considerado nada mais, nada menos que o maior templo do mundo antigo. Hoje, no entanto, mais nada resta desse santuário, senão essas colunas tradicionalmente atribuídas à obra original. O Templo de Diana havia sido construído para ser uma referência mundial ao seu culto,
Aliás, antes que eu me esqueça, Diana e Artemis é a mesma divindade, apenas com nomes diferentes. É que Diana foi o nome como ela foi conhecida na época dos romanos. E de fato, aquele local em Éfeso tornou-se um centro de peregrinação para devotos dessa divindade que vinham do mundo inteiro para visitar o seu santuário. Em 356 a.C., por um ato maníaco, um incendiário chamado Heróstrato, que queria a todo custo ter o seu nome registrado na história, pôs fogo naquele templo. Ele pensou que destruindo o maior templo do mundo se tornaria famoso, e de fato se tornou um famoso terrorista dos tempos antigos. A confissão do propósito do seu crime foi arrancada do incendiário sob tortura, uma tortura ordenada por Artaxerxes, que ao descobrir que ele tinha uma intenção de publicidade com seu ato terrorista, acabou proibindo, sob pena de morte, que o nome dele fosse registrado para as gerações seguintes. Uma ordem que, é claro, não foi obedecida, senão eu não estaria aqui contando o nome daquele que destruiu o santuário. Continuando a nossa lista, em quinto lugar das maravilhas do mundo antigo está o requintado túmulo do rei Mausoleo, daí o nome Mausoléu. Essa tumba, chamada Mausoléu, foi construída na cidade de Halicarnasso, em 353 a.C. Eu vou mostrá-la aqui para vocês como ela seria originalmente. Aqui você tem uma reconstrução dela em miniatura. Essa tumba foi construída pelo rei para ele e a sua esposa. Essa reconstrução artística em miniatura hoje está exposta em Istambul, na Turquia, e ela nos dá uma ideia de como seria o edifício originalmente, que teria 45 metros de altura. Realmente uma grande construção para celebrar a morte de alguém. Agora, se a importância de um monarca for medida pela construção de grandes monumentos para si, Mausoleo, com certeza, tanto ele como a sua esposa, que foram homenageadas com a tumba, seriam os maiores dirigentes de todos os tempos. Porque 5 dos mais renomados artistas gregos foram contratados na época para trabalhar nessa obra. Isso enquanto o rei ainda estava vivo. Mas alguns relatos históricos nos dão a entender que quando o rei morreu, sem a oportunidade de ver o seu monumento concluído, terminado, o que sobrou dele foram apenas alguns fragmentos e uma estátua que possivelmente vinha do mausoléu, mas hoje pode ser visitado no Museu Britânico de Londres, ou seja, mais um monumento do passado, da glória humana, que foi destruído. Aliás, é triste e ao mesmo tempo nos faz pensar e refletir sobre a brevidade das ações humanas. Esses monumentos, com exceção das pirâmides do Egito, não estão em pé hoje em dia. Você já percebeu isso? A penúltima e também grandiosa maravilha que nós deveríamos apresentar aqui na lista das 7 maravilhas do mundo antigo é uma estátua de bronze do deus Hélios, o deus Sol. Vou mostrar para vocês como ela seria. Ela estaria na cidade de Rhodes. Ela era supostamente tão grande que um navio poderia passar debaixo das suas pernas. Ela celebraria o culto ao deus Sol e deveria servir para guiar os barcos de porto a porto, uma vez que ela tinha também a função de ser um farol. Você vê que no topo dela tem uma chama. Esta, é claro, é uma reconstrução artística de como essa estátua seria, o Colosso de Rhodes, como ela era chamada, porque ninguém sabe ao certo como seria a sua dimensão, o seu formato. O que nós sabemos é que ela ficava erguida na entrada marítima da ilha grega de Rhodes. Ela foi finalizada em 280 a.C. pelo escultor Cares. E segundo algumas fontes da antiguidade, essa estátua teria originalmente 30 metros de altura e pesaria 70 toneladas de bronze, de modo que qualquer barco, como eu falei, que adentrasse a ilha, poderia passar entre as duas pernas da ilha, ou melhor, as duas pernas da estátua, porque como você viu na ilustração, ela tinha um pé numa margem do canal, outra noutra margem, o canal que levava ao porto. A sua mão direita tinha ainda um farol, que como eu já disse para vocês, guiava as embarcações durante a noite. Realmente era um colosso, por isso era chamada de Colosso de Rhodes. O Colosso de Rhodes era uma estátua tão imponente que um homem adulto de estatura normal não conseguiria abraçar o seu polegar. Como eu disse,
ela foi construída para comemorar a retirada das tropas macedônicas que tentaram conquistar a ilha, e o material utilizado para a confecção dessa estátua foram, segundo dados da época, as armas abandonadas pelos macedônios no local. Será que foi assim mesmo? Apesar de imponente, ela ficou em pé apenas 55 anos, sendo abalada por um terremoto que a jogou no fundo do mar. Ptolomeu III se ofereceu até para reconstruí-la, mas os habitantes da ilha recusaram por achar que haviam ofendido o deus Hélios com aquela estátua. E é no fundo do mar que ela ainda está até hoje. Impressionante que muitos que viajam até Rhodes para ver a estátua não sabem nem onde ela estava, porque o local foi esquecido. A chegada dos árabes, por exemplo, acabou encontrando restos da estátua embaixo da água e a venderam como sucata, de modo que mesmo que você mergulhar hoje em Rhodes, dificilmente você verá pedaços do colosso que um dia abrigou aquela ilha. E finalmente, chegamos à última das 7 maravilhas da antiguidade, o famoso Farol de Alexandria. Também vou colocá-lo aqui no telão para você. Ou melhor, vou colocar uma reconstrução de como originalmente ele seria quando construído por ordem de Ptolomeu no ano 230 a.C., ou melhor, 280 a.C. Essa torre de mármore devia ficar próxima ao porto de Alexandria para orientar os navios que para lá se dirigiam. E do alto do edifício, ali do Farol de Alexandria, havia também uma chama de fogo muito grande que também funcionava para orientar os barcos, porque ela tinha como auxílio espelhos de bronze que permitia iluminar o mar, segundo dados da época, a até 50 quilômetros de distância. Isso realmente era muito sofisticado para a ocasião. O local escolhido para erguer a torre foi, é claro, perto do porto de Alexandria. Ali, portanto, era a ilha de Faros. Aliás, pelo fato da ilha chamar Faros, é que veio o apelido Farol, Farol de Alexandria. Tirando as pirâmides de Gizé, este foi o edifício que talvez durou mais tempo entre as 7 maravilhas do mundo antigo. Mas, como aconteceu com os seus pares, ele também foi destruído, desta vez por um terremoto ocorrido em 1375. E as ruínas do Farol de Alexandria só foram redescobertas em 1994 por mergulhadores, e aliás isso foi feito apenas depois de uma confirmação de satélite de onde provavelmente ficava o farol. Até então, ninguém tinha nenhum sinal desse Farol de Alexandria, dessa torre. Agora, para terminar o nosso programa, que lições nós podemos tirar do estudo das 7 maravilhas do mundo antigo? Anote lá. Em primeiro lugar, eu posso concluir que talvez mais importante do que a glória do mundo é realmente o fato de saber que essa glória é passageira. Poucas pessoas conhecem hoje o nome dos arquitetos que montaram a planta desses monumentos ou os engenheiros que os edificaram. Até mesmo o nome dos monarcas que mandaram construir as maravilhas, muitos deles se perderam na história. Aliás, se eu for mais longe, poucas pessoas saberiam dizer de cor quais foram as 7 maravilhas do mundo antigo, mesmo depois de assistirem esse programa. Isso me faz lembrar até um teste psicológico que um professor aplicou numa turma de pós-graduação de uma universidade. Aliás, esse teste eu tenho até vontade de fazer com os meus alunos. Pena que agora não vai dar certo, que eu estou anunciando na TV. O professor perguntou ao grupo: vocês saberiam me dizer, sendo vocês jovens cultos, já na pós-graduação, uma fatia pequena da sociedade de pessoas cultas, com base no conhecimento geral de vocês saberiam anotar para mim numa folha de papel o nome dos últimos ganhadores do Prêmio Nobel de Literatura e Medicina, pelo menos os 5 últimos ganhadores? Ninguém soube dizer. Então, continuou o professor, saberiam me dizer pelo menos o nome dos últimos presidentes do Banco Central do Brasil, dos 5 últimos? Ninguém soube dar nenhum nome sequer. E o professor continuou, então digam para mim pelo menos o nome dos 10 últimos ganhadores do prêmio Oscar, aqueles que ganharam o prêmio de melhor ator, de melhor atriz. Ninguém soube dizer. Depois de fazer várias perguntas parecidas com esta,
e sempre receber respostas do tipo não, não sabemos para todas elas, o professor então falou, vou facilitar a vida de vocês. Agora eu gostaria de saber quem poderia relacionar para mim o nome de 10 pessoas que provavelmente são anônimas, mas que influenciaram muito a vida de vocês, que marcaram profundamente a vida de vocês. Pode ser a mãe, o pai, o avô, uma professora primária, um amigo, uma namoradinha da escola. 10 pessoas. Aí foi fácil. Todos levantaram a mão e, sem a menor dificuldade, fizeram a lista dos 10 nomes. Isto posto, o professor concluiu, como vocês podem notar, os prêmios passam, os famosos ficam esquecidos, os poderosos também caem no esquecimento, e até aquelas pessoas que se importaram tanto com a glória do seu nome, caem no esquecimento. Mas aqueles que demonstraram se importar com cada um de nós, esses sim, permanecem com a sua imagem de maneira nítida na nossa memória e no nosso consciente. Portanto, a dica dada por aquele professor, e que eu poderia também dar aqui no final desse programa, é, se você não quer ser esquecido, então não comece buscando a fama e o poder. Comece tentando fazer diferença na vida de alguém. Isso é bem mais simples do que construir o farol de Alexandria. Não entenda esse comentário como sendo um desestímulo à engenharia humana ou uma invalidação das artes de maneira nenhuma. Eu sou apreciador das artes, sejam elas em forma de pintura, escultura ou arquitetura. O que eu quero dizer é que as construções humanas não podem ter como um fim maior aquilo que elas são, apenas um monumento humano e nada mais do que isso. Elas não devem valer mais do que a vida humana que as projeta. E é exatamente esse o ponto que eu quero destacar. Há pessoas que matam o artista em prol da obra de arte, valorizam mais a estátua do que as mãos que a fizeram, cortam o pescoço para preservar a gravata. Esse é um erro que pode ser cometido tanto pelos que fazem a arte como aqueles que a contemplam. É que eles idolatram tanto a obra de arte que fazem a sua vida girar em torno de um objeto. Aliás, chegam a sacrificar a sua vida por coisas materiais. Portanto, quer saber qual é a grande maravilha da obra de Deus? Então se olhe no espelho. Você pode não estar na lista das 7 maravilhas do mundo antigo, mas está na lista das maravilhas da criação do Pai. O programa Evidências de hoje vai ficando por aqui, mas não perca o nosso encontro na semana que vem, aqui na TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Até lá!